Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o Botafogo, né? Temos comentado muito pouco sobre o clube desde que o John Textor basicamente comprou o time, agora tem feito assim movimentações ousadas, né? Agora tá tentando sondar o Edson Cavani, chegou a falar de Gilberto do Benfica, né? Tá ousado o senhor John Textor, né? E assim, ele tá realmente bem empolgado nesse projeto e tudo indica que o novo técnico será o Luiz Castro, né? A briga ali teve o cabo de guerra entre Corinthians e Botafogo pelo técnico, né? Corinthians chegou a estar na frente, mas conseguiu acertar termos pessoais, mas na hora de pagar a multa rescisória foi pão duro, né? O mesmo clube que paga mais de R$ 1 milhão por mês ao ano quis pagar 7 milhões por um técnico que viria para cá possivelmente para ser o melhor. Eu acho esse técnico, Luiz Castro, melhor do que o Paulo Souza, por exemplo. Eu acho que é um técnico que viria para ser o melhor, mas o Corinthians foi pão duro com 7 milhões de reais, né? Aí a pessoa fala, Lucas, é porque falta dinheiro. O Corinthians gasta dinheiro com tanta coisa, né? Ele paga salário de tanto jogador, assim. É meio difícil de acreditar que eles deixariam de pagar agora pela responsabilidade fiscal, né? Ainda mais falando de Corinthians, mas fato é que o Botafogo não se incomodará com a multa rescisória, agora tem um baita de um investidor, né? Essa negociação nem seria possível nos termos antigos, né? De um clube que não tinha um financiamento grande por trás. E eu vou aqui para comentar porque a escolha do Luiz Castro é muito certeira. Seria certeira para ambos os times, porque o Luiz Castro é um técnico, ao meu ver, injustiçado na Europa. Ele merecia oportunidades melhores. Ele nunca recebeu um grande time na vida. O melhor time, assim, em questões de oportunidades, em questões de localidade, foi o Shakhtar Donetsk, né, que é do campeonato ucraniano, ainda campeonato ucraniano, né, a gente não sabe o que vai acontecer depois desse conflito geopolítico assustador que está acontecendo lá entre Ucrânia e Rússia, mas no fato é que essa foi a maior assim, oportunidade da vida dele. Ele já foi campeão ucraniano, foi bem na Champions League, né? Poxa, ele conseguiu vencer o Real Madrid 2 vezes, uma delas em Santiago Bernabéu, né? Então, você tem um pouco de respeito pelo que ele conseguiu fazer. E muito disso porque ele consegue entender muito bem a dinâmica de jogo, né? Como é que o cara vence um time do nível do Real Madrid, treinado pelo Zidane, que não é um técnico ruim, muito porque é um cara que sabe se adaptar bem às circunstâncias de jogo. Ele gosta de propor o jogo, ele gosta da posse de bola, mas ele sabe quando é necessário, às vezes, abdicar disso para sair com uma estratégia mais vencedora. Então ele sabe jogar no contra-ataque, sabe jogar em velocidade. É um cara dinâmico. Isso é bom para um time porque você tem que ter várias formas de jogar quando o seu elenco não é o melhor. Quando você tem o time do Bayern de Munique e do Hansi Flick, aí você pode ter intensidade total porque o teu elenco é melhor. Você sempre dá as cartas. Agora, quando você tem oponentes mais fortes, com peças que podem te machucar, você vai ter que alternar estratégias. O Luiz Castro é um cara muito versátil, né? Ele sabe encontrar respostas diferentes. E há uma coisa que me chama a atenção, assim, como o Botafogo só pensou no nome dele, né? Isso porque eles veem o Luiz Castro também não só como um cara que pode conduzir o time, mas pode construir uma base, né? Pensando em arquitetura aqui, tem caras que entram numa casa lá e sabem ali gerenciá-la muito bem, mas tem os caras que têm que construir ela antes, né? Se você der assim, um time fraco na mão de um técnico, talvez que seja muito bom, né? Mas o cara não é bom de contratar tudo isso, ele não vai saber construir uma boa base, né? Tem caras que eles pegam a casa arrumada e eles sabem organizar aquilo. Agora, tem caras que não sabem construir essa casa. O Luiz Castro não é esse tipo de cara. O cara sabe construir, sabe conduzir muito bem. Ele é um cara que tem muita experiência com base, quase 10 anos na base do Porto, foram 7, então assim, erguendo vários jogadores ao time principal. Se não me engano, ele chegou vai lembrar que na Portugal você tem um Porto B, igual na Espanha, né? Acho que chegou a ir para a primeira divisão com esse time aí de calouros do Porto, né? Isso chama muita atenção, né? Não é todo mundo que consegue fazer isso com um time tão jovem, né? Com tantas jovens promessas, time que tende a ser mais irregular. Então, assim, ele tem um bom trabalho de base, ele é um cara inteligente na hora de contratar, ele sabe as características muito bem dos jogadores, ele pode construir a base necessária para o Botafogo, ele pode ajudar ali com reforços, né, com a característica dos jogadores, sabe desenvolver jogadores. Para treinar a base você tem que saber desenvolvimento dos jogadores, então ele vai saber trabalhar com o que tem em mãos também. Então assim, cara, é uma escolha excepcional, é uma escolha destinada também a longo prazo. Eu acredito que o Botafogo, diferente do Corinthians, não vai ser um ambiente de tanta pressão. O Corinthians é resultados agora, tem time para isso, vale lembrar. Paulinho, Renato Augusto, né, Roger Guedes, William, Juliano, tem ótimos jogadores lá no Corinthians, mas é aquela pressão, você tem que ter resultado agora. Acredito que o Luiz Castro seria um ótimo nome para o Corinthians, mas no Botafogo é um processo mais longo. Eu acho que ninguém vai tacar tanta pedra nele se o time não conseguir ir para a Libertadores no primeiro ano. Óbvio que também depende do quanto o time vai se fortalecer
com o passar da temporada, mas eu acredito que é o começo de um processo para o time subir os degraus da escada até chegar ao topo. E eu acredito que ele é o cara certo para isso. Eu acho que neste primeiro ano ele vai fazer um processo de construção, de reestruturação do elenco, e nos anos seguintes já vai construir a base vencedora para fazer o time que lute lá em cima, né? E é legal ver o Botafogo ocupando um espaço de protagonismo de novo e ver clubes cada vez mais fortalecendo, né? Até porque há um medo muito grande de ficar só 3 times dominando. Quando é teu time dominando, problema nenhum, né? Pra mim o Atlético podia ganhar sempre, mas a questão é, quer dizer, pelo bem do futebol brasileiro, é legal que tenha o máximo de times competitivos, né? E o Botafogo tá precisando, assim, realmente de uma coisa diferente, de um fato novo. Vamos lembrar que o último título do Botafogo, grande mesmo, né? Foi o Brasileirão de 95, né? Faz muito tempo que o Botafogo não é campeão, mas 25 anos sem um grande título, né? E, cara, naquela época o técnico era o Paulo Autuori, né? De você ter ideia, assim, o Paulo Autuori era o técnico do Botafogo. Na época o técnico, talvez o mais badalado do Brasil na época era ele, né? A não ser por exceção do Parreira, que tinha ganhado a Copa do Mundo, né? Porque vai lembrar que o Paulo Autuori foi pra Europa depois desse trabalho lá do Botafogo, no Cruzeiro. Então, assim, o Botafogo precisa de algo diferente. Acho que o John Textor é tudo às vezes que o time tá precisando, né? E é um cara que tá engajado, né? Isso que tá me chocando, né? Porque o cara tá lá colocando o símbolo do Botafogo no estádio do Crystal Palace, né? Que também é propriedade, é parte dele, né? Ele não é dono totalmente do Crystal Palace, né? O cara tá empolgado mesmo, tá vindo bastante aqui pro Brasil, usando máscara do Botafogo, acompanhando os jogos, né? Isso que tá me deixando assim, poxa, chocado, né? Não esperava algo dessa proporção, né? Porque a gente vê lá alguns donos de clubes, né? O dono do PSG, por mais que ele coloque muito dinheiro lá, às vezes você vê ele lá no estádio, mas tem horas que você nem lembra dele, né? E o John Textor parece estar muito ativo e muito empolgado com esse projeto. Acho que ele se apaixonou ali pela torcida recebendo ele lá no aeroporto. Então, assim, vamos ver aí o que o Textor vai fazer, mas tudo indica que o Botafogo tem um futuro promissor pela frente e que ele está realmente disposto em fazer o Botafogo um dos protagonistas do futebol brasileiro. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.